Relembrem, vivam o Evangelho. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Acompanhai a leitura na sua Bíblia. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Acompanhe a leitura na sua Bíblia, por favor. Gálatas capítulo 1, versículo 11. O texto sagrado nos diz, capítulo 1, verso 11, nos diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Isso é aplicado esta palavra no nosso coração. Mantenha a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Fale aí com o Senhor onde você está. Coloque a sua Bíblia, peça a iluminação, o Espírito Santo sobre a sua vida, o seu coração, para que a palavra seja alimento sólido para você, que você tenha de ser alimentado espiritualmente nessa noite. Pai, nós queremos te render graças, ó Pai. Esta palavra que falou ao meu coração, ó Deus, que trouxe alimento para o meu coração, ó Deus, da mesma forma, de semelhante modo, traz alimento, ó Deus, para o teu povo espiritualmente nessa noite, ó Deus. Para que nós possamos refletir no Evangelho, ó Deus, no Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, relembrando, ó Pai, recordando desta esperança gloriosa do teu santo Evangelho. Faz o teu reino avançar, nos conformando à imagem do teu Filho Jesus Cristo. Mais uma vez assim eu te peço e te oro, no nome de Jesus, e dizemos amém. Podeis assentar, meus amados. Meus amados irmãos, podemos fazer a seguinte oração hoje: salva-me dos meus pecados, Jesus. Se você é um salvo redimido por Cristo, você pode fazer certamente esta oração, e Ele vem ao teu socorro, e Ele perdoa os teus pecados, e Ele lava as tuas transgressões, e Ele certamente esquece totalmente das tuas iniquidades. Quando oramos assim, nós reconhecemos a nossa miserabilidade diante do Senhor Deus, que é santo. Isaías teve uma visão de Deus, o qual, no capítulo 6, ele pôde se abominar no pó e na cinza, e ele vai dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Então Isaías, ele foi usado por Deus, porque Deus perdoou os seus pecados, porque Deus foi muito misericordioso e gracioso com Isaías, e tem sido gracioso e generoso, misericordioso também para com cada crente aqui presente. Amados irmãos veteranos, certamente nós temos sido prova desse amor maravilhoso do Senhor, como foi cantado aqui, como eu, fraco pecador, como eu, finito, pessoa debilitada da graça de Deus, carente. Quem é que é carente da graça de Deus? Você é dependente dessa graça? Então nós nos enquadramos como pessoas carentes e dependentes da graça de Deus. Como Paulo ele declarou em Romanos capítulo 7, versículo 24: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Esse mesmo apóstolo Paulo, ele mesmo respondeu no versículo 25, a parte A: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ele mesmo faz a pergunta, ele mesmo responde, porque a resposta de Paulo foi correta, foi assertiva na pessoa bendita de Jesus. Se você tem Jesus, seus pecados já foram perdoados, você não deve mais nada, absolutamente nada, você é nova criatura. E o hino 164 do Novo Cântico, que tem por título Nome Precioso, o seu refrão diz: nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Essa canção certamente ela nos faz refletir acerca da esperança que nós temos em Cristo, porque Cristo em vós, vamos lá, a esperança da glória. Portanto, esse hino nos convida, ele convida a
e a usá-lo como arma contra o mal e as nossas tentações. Pois bem, quando nós observamos no capítulo 1 de Gálatas, Paulo ele amava relembrar o que poderia lhe proporcionar esperança. E certamente nós somos convidados nessa noite a recordar da morte de Jesus, porque ela nos dá a maior esperança que o mundo não pode nos proporcionar, mas que Jesus nos proporciona, que é a vida eterna, uma vida abundante de paz neste mundo terreno e uma vida ainda mais abundante, mais cheia de graça, que será certamente na Nova Jerusalém. Essa é a esperança maravilhosa do Evangelho. Quando nós vivemos sobre a verdade desta segurança, nada pode nos acusar, ninguém pode nos acusar, o diabo não nos pode acusar, o mundo não nos pode acusar, a nossa carne que luta ferrenhamente, que luta todos os dias contra nós andarmos no Espírito, ela não pode nos acusar, nós não podemos ser abalados. Amém, irmãos? Você não pode ser abalado, porque você tem Jesus Cristo na sua vida. Jesus, ele está contigo. E o apóstolo Paulo ensinou aos irmãos Gálatas acerca desse precioso evangelho que salvou a sua vida. Este evangelho que salvou a sua vida também, pelo qual nós somos servos de Cristo, pelo qual Paulo foi servo de Cristo. A gente observa no versículo 10, Paulo declarando que ele estava persuadindo: eu agora a homens sou a Deus, ou procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria melhor dizer servo de Cristo, porque nós agradamos a Deus, em contrário dos homens. Importa, como o apóstolo Paulo, agradar a Deus e o seu Filho Jesus Cristo. E diante disso, estaremos relembrando a nossa salvação, a morte pela morte de Jesus. Recordemos nessa noite de sua morte em memória dele, a partir de duas verdades espirituais que nos fazem enxergar, meus amados, a Cristo pela óptica, pela visão de Deus Pai, que se revelou à sua igreja. A primeira verdade é: o Evangelho não é humano. O Evangelho não é humano. O Evangelho, ele não provém do ser humano, mas é para o ser humano. Amém? O Evangelho não provém de nós, mas é para nós. Sendo a única, preste atenção, a única alternativa, a única chance, a única coisa que é viável, que Deus criou, segura e confiável para que nós possamos nos apegar à vida que Cristo tem para nós. Jesus tem uma vida para você, e esta vida é para que você viva em abundância. Mas quando nós não nos apegamos à palavra, quando nós não nos apegamos a Cristo, nós nos apegamos e queremos apegar a qualquer coisa. Mas é perigoso você querer se apegar a qualquer coisa dessa vida. Se apegue em Jesus, se apegue na palavra. Paulo estava certamente sendo conformado à imagem de Jesus. Por isso Paulo, depois de ter feito uma defesa acerca do seu apostolado e criticado duramente a conduta dos falsificadores da verdade do seu tempo, a gente observa isso dos versículos 1 ao 9. Agora no versículo 11 ele diz: irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Em outras palavras, Paulo ele relembrou a igreja no passado, e nós que somos a igreja de Cristo do presente, acerca do Evangelho que nos foi anunciado, não é de origem humana. O Evangelho ele é ministrado a corações. Um dia você foi evangelizado, um dia você respondeu o chamado eficaz. Um dia você disse: eu quero, pastor, aceitar Jesus Cristo, eu quero receber Jesus Cristo no meu coração. Alguém pregou para você, alguém ministrou ao teu coração, por isso que você está aqui hoje. Você é um salvo e redimido, porque Deus usou uma pessoa para pregar o Evangelho para você. Deus ele não usa anjos, ele usa homens.
15, abre a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Mantenha a sua Bíblia aberta. Procure aí 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Paulo, de semelhante modo, disse também: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho o que? Anunciar, o qual recebestes e no qual permanecestes. Você está permanecendo no evangelho? Você está perseverando? Você está lutando contra as hostes infernais da maldade? Continue perseverando, continue acreditando, continue permanecendo. Parece redundante, mas é isso, é permanecer na fé pelo qual você foi salvo, para o grande dia, o dia que estourar dos céus uma trombeta. Aquela trombeta ela vai ser audível, todo ouvido ouvirá aquela trombeta, e muitos serão arrebatados, e muitos encontrarão com Cristo nos ares. Primeiro os que estão mortos e depois os que estão vivos, segundo o apóstolo Paulo. Você está preparado para esse encontro, meu amado irmão? Você está preparado para este encontro, minha amada irmã? Porque brevemente acontecerá. Este acontecimento maravilhoso vai acontecer. Jesus voltará. Jesus vai te buscar. Prepara a tua igreja para te encontrar com o teu Salvador pessoal, com o teu Salvador Jesus. Porque Ele se faz presente aqui, porque Ele se faz presente nos céus, Ele está em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Ou seja, meus amados, Paulo aqui ainda mostra o centro da mensagem evangélica, que devemos permanecer enquanto cristãos. O mistério que estava oculto nos tempos antigos a nós, mas que nos foi desvendado, foi tirado a venda dos nossos olhos, foi tirado as algemas das nossas mãos, caíram por terra as algemas, a venda foi tirada pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem aqui foi liberto do pecado? Quem aqui não vive mais na carne? Você tem motivo de sobra para agradecer ao Senhor, porque Ele te livrou no poder do Espírito Santo, onde o valente não te toca, onde o maligno não vai contra a tua vida mais, porque você tem o Espírito Santo na sua vida. A gente pode reconhecer isso. Jesus reconheceu. Veja aí João capítulo 6, verso 38. João 6, 38. Jesus, Ele reconheceu essa verdade no seu ministério. João capítulo 6, versículo 38, onde Jesus, Ele vai nos dizer o seguinte, palavras de Jesus: todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci do céu, glórias a Deus, para fazer não a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ele veio para fazer a vontade, a obediência e fé ao seu Pai, ao nosso Deus e Pai das nossas vidas. Por isso, não pense o homem que pode ser salvo por sua força, por seu mérito, por seus bens materiais. Ninguém pode comprar a salvação. Existe uma canção que diz: eu não posso comprá-la, eu não posso merecê-la. E é isso, você não pode comprar a sua salvação. Você nem merece ser um salvo, mas pelo amor de Deus, não é por nossa ética acima do senso comum, por nossas prerrogativas, por sermos bons, porque não existe nenhum bom. O próprio Jesus disse: eu absolutamente não sou bom, mas Deus sim, Ele é bom, Ele é perfeito, Ele apaga as luzes, Ele é altíssimo. Jesus reconheceu que a bondade e a perfeição pertence a Deus, meus amados irmãos. Então não existe uma prerrogativa para que nós nos lancemos diante da presença de Deus. É Jesus que coloca-nos na presença de Deus. É Jesus como o sumo sacerdote, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
Jesus, ele derramou o seu sangue na cruz em favor das nossas vidas. O homem sem o Evangelho é verme em cinza, é um saco de verme, é cinza o homem sem o Evangelho, pois o Evangelho é a boa notícia de salvação em Jesus Cristo, sem o qual ninguém verá a Deus. E disse-lhe Jesus: eu sou, vamos lá, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, a não ser por mim, ou a não ser por Cristo, meus amados. É Cristo, por isso que é a verdade das verdades pregada na Reforma Protestante é só os Cristos, somente Cristo, somente Ele pode nos salvar, somente Ele pode me salvar. E segundo ainda o pastor Hernandes Dias Lopes, assim como na introdução, veja aí no capítulo 1, versículo 1, assim como na introdução da carta, Paulo aqui ele vai afirmar ser divina a origem da sua comissão apostólica, agora ele afirma ser de origem divina o seu evangelho apostólico, capítulo 1, verso 12. Eu achei muito interessante esse comentário do reverendo, essa colocação dele, pois quando pensamos na missão de Deus que Ele nos escolheu para levarmos as boas novas aqui em Serrita, por exemplo, nós compreendemos que estamos a serviço de quem, igreja? Você está a serviço de quem? A serviço de Jesus, para a glória de Deus. Então a missão não é nossa, a mensagem não é nossa, ela vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, por favor: a missão não é nossa, a mensagem não é nossa, vem de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então nós somos apenas instrumentos. Ele é o protagonista máximo da salvação. Nós somos apenas coadjuvantes, canais, instrumentos da multiforme graça de Deus em Cristo Jesus. E nas palavras do apóstolo Paulo: pois não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós, como escravos de vocês, por amor de Jesus, pois Deus que disse das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos 5 a 7. Então, amados irmãos, a Deus seja dada a glória, porque o evangelho de Paulo não é humano, mas é divino, não é natural, mas ele é sobrenatural. Agora, a segunda verdade: o evangelho é uma dádiva, o evangelho é um presente. O evangelho, além de não ser humano, além de não ser humano, ele é uma dádiva, ele é um presente. Observa o versículo 12. Antes de lermos o versículo 12, o evangelho, por assim dizer, é um presente revelado por Deus a todos que Ele mesmo intentou salvar antes da fundação do mundo. Isso é maravilhoso a gente compreender que Deus nos amou primeiro, antes do haja providencial, antes do universo existir. Ele te amou, Ele te conhecia, Ele conhecia a tua alma, Ele conhecia o teu espírito, porque foi o arquiteto do universo que colocou a alma neste corpo que nesse momento está presencialmente aqui, adorando o nome do Criador, que fez todas as coisas convergirem para a sua glória. Esse Deus e Pai que nos amou antes da fundação do mundo. E a pergunta para nós refletirmos diante da ceia do Senhor é: você agradece todos os dias a Deus por ter Cristo em sua vida? Qual tem sido a sua fonte de contentamento? É Cristo ou outra fonte qualquer? Tem estado tão somente contente em Cristo? São algumas perguntas para que nós possamos refletir. E nessa manhã eu li uma história verídica. Recentemente, a certa jovem chamada Johnny foi ricamente
E eu fiquei também edificado com essa história. E essa jovem, ela tinha uma vida normal como qualquer uma outra jovem da sua idade. Mas algo aconteceu muito trágico sobre a vida dessa jovem. E essa jovem, ela sofreu um acidente de natação e ela ficou tetraplégica. Ela perdeu os movimentos dos membros superiores e inferiores. Ela só conseguia agora mexer a cabeça. E perceba, meus irmãos, as portas da casa dela eram estreitas, as portas da casa dela. Então a casa teve que passar por toda uma adaptação para a cadeira de rodas e as pias que eram altas. Até reaprender a fazer isso, ela precisava de ajuda para alimentar-se, levando a colher especial, descotada de braço a boca pela primeira vez. Aquela jovem, ela se sentiu humilhada ao manchar a sua roupa. Mas ela reclamou, será? Ela estava se queixando. Certamente seu coração, às vezes, diante de uma situação dessa, a gente pode reclamar. Mas ela prosseguiu e disse: o segredo foi aprender a apoiar-me em Jesus e pedir a sua ajuda. Eu sei que você está passando por um problema, como eu passo por problemas, que muitas vezes a gente se acha autossuficiente de não irmos a Deus. Não faça isso. Vá a Deus. Agora eu falo no intermédio de Jesus. Amém? Peça ajuda a Ele. Peça ajuda. Porque Ele te ajuda nessa situação que você está vivendo. São situações, meus irmãos, que além do apoio espiritual precisa de um apoio psicológico, terapeuta. Não coloque uma sobrecarga psicológica e emocional sobre a tua vida, que você não consegue carregar mais, mas procure uma ajuda psicológica para esse problema, porque certamente Deus usa os profissionais, usa as terapias que são necessárias. Não se ache forte, porque nós somos fracos, como foi cantado aqui. Peça ajuda a Jesus. Peça ajuda ao teu irmão, peça ajuda ao teu pastor. Nós estamos aqui para te ajudar, para orar, para te orientar da melhor maneira possível. Amém, igreja? Mas voltando à história dessa jovem, Johnny disse que esse confinamento a fez olhar outro prisioneiro. Ela olhou outro prisioneiro, o apóstolo Paulo, que esteve encarcerado, e algo que ele escreveu aos Filipenses, ela se esforça para conseguir. Ela olha o versículo do apóstolo Paulo e observa o versículo dele, e ela está se esforçando a conseguir o que Paulo alcançou. Filipenses capítulo 4, verso 11: aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Você tem estado satisfeito com o que o Senhor tem te dado? Meus amados irmãos, a gente vive numa sociedade que está totalmente insatisfeita. Não tem satisfação em nada, porque se a pessoa não tem Deus, certamente não será satisfeita em nada, meus irmãos. É porque é Deus que preenche toda a lacuna, todo o buraco que é a nossa alma. Se nós não temos Deus, nada nesse mundo pode substituir. Então, que você possa estar contente com aquilo que Deus tem te dado já. A salvação é o maior presente, a maior dádiva. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. O que comer, o que beber, o que vestir, o Senhor vai providenciar, porque Ele é especialista em providenciar, Ele é especialista em fazer, Ele é especialista em dar em demasia e abundância aos seus filhos, porque Ele não, de fato, de verdade, Deus, Ele sente-se triste certamente por aqueles que mendigam pão, e Ele disse no Salmo: eu nunca vi, o salmista vai dizer, eu nunca vi um justo mendigar o pão, porque o Senhor, Ele é providenciador de todas as coisas, e a sua provisão sempre é certa, no momento certo Ele faz a provisão. Então descanse no Senhor, confie no Senhor. Paulo precisou aprender a sentir paz. Isso não lhe era natural, não era natural para aquela jovem. Como Paulo encontrou contentamento, você pode perguntar, mesmo preso,
já com a sentença de morte garantida, porque ele manteve-se íntegro por meio da confiança em Cristo. Amém? Você tem confiado em Jesus? Confie em Jesus, porque Paulo pôde declarar: posso todas as coisas por meio de Cristo que me dá forças. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cristo tem fortalecido você. Cristo tem recobrado o teu ânimo, as tuas forças. É porque Cristo é muito bom. Certamente Ele te trouxe aqui para escutar essa mensagem para o teu coração, para que nós possamos ser edificados nessa noite. Todos nós enfrentamos desafios, uns desafios mais leves, outros com desafios mais desafiadores ou mais maiores. Eu quero dizer com isso. Então todos nós temos desafios diferentes em nossos dias. Todos nós podemos olhar para Jesus todo momento em busca de ajuda, de força, de paz. O Senhor nos ajudará. Amém, igreja? Tenha coragem. O Senhor está te ajudando. Nós devemos ser corajosos. Nós devemos dar o próximo passo. É difícil, mas dê o próximo passo, porque Jesus estará contigo. Eu não sei o que você está vivenciando na tua vida, se é uma enfermidade, se é um luto, se é um problema com o cônjuge, com os filhos, se é o desemprego que te assola. O Senhor Jesus, Ele quer te ajudar, mas você precisa compartilhar, você precisa orar, você precisa estar nos pés da cruz, para que Jesus possa certamente ir ao teu socorro e na confiança que em Cristo nós poderemos vencer as batalhas do dia. Então, olhemos para Jesus e encontremos nele o verdadeiro contentamento. Paulo encontrou a fonte de todo o contentamento, o Evangelho. Na sua linha de pensamento acerca da revelação de Deus em sua vida, ele estava convicto, meus amados, que o Evangelho é um mistério que estava oculto aos seus olhos espirituais. E o verso 12, observa aí, o que vai dizer o verso 12? Quem pode ler comigo? O verso 12, vamos lá? Não o recebi, nem abri de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, pela revelação do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, meus amados, é como se Paulo aqui ele estivesse dizendo: não foi eu que inventei o Evangelho, nem eu poderia inventar algo belo, tão belo e poderoso. Paulo não inventou o Evangelho, como também não recebeu de homens. Antes recebeu o Evangelho de Jesus Cristo. Isso faz toda a diferença. Sim ou não, igreja? Sim ou não, queridos? Isso faz toda a diferença, porque o Evangelho procede de Deus, o Evangelho procede do seu Filho Jesus Cristo. E Paulo em Efésios capítulo 3, versículo 1. Efésios capítulo 3, versículo 1. Observe aí a leitura na sua Bíblia. Efésios capítulo 3, versículo 1, que diz, até o verso 3: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isto é, o mistério que lhe foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Irmãos, o Evangelho de Deus é um misterioso amor de Jesus por nós. Eu vou repetir: o Evangelho de Deus é um misterioso amor de Jesus por mim e por você. Viva com alguém que agora está livre, amém? De qualquer acusação, de qualquer condenação. Você foi liberto, pois onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Repita comigo: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluias, Deus seja louvado por isso. Para concluir, duas atitudes que nós devemos ter frente a tais verdades espirituais. A primeira, depender do Evangelho. Você tem dependido do Evangelho? Sim ou não? Glórias a Deus. Continue dependendo do Evangelho.
sua origem em Deus, porque Deus certamente estará indo ao teu encontro diariamente para que você dependa dele. A segunda, viver uma vida digna do Evangelho da salvação. Amém, igreja? Viva uma vida digna da salvação. Viva uma vida digna